Boa noite aos irmãos. Deus ele está muito feliz, né, com a sua presença aqui, e eu também. Amém? Que essa palavra possa alcançar o seu coração nessa noite e você sair daqui diferente, né, transformado. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta retórica, né? Quem é você? Muitas das vezes nós precisamos de nos apresentar, né? Em alguns momentos da nossa vida nós precisamos de nos apresentar, né? Em alguns dias, algumas vezes, né, no dia. E eu percebi que em alguns momentos nós estamos uniformizados. No trabalho, por exemplo. Muitas das vezes eu não preciso me apresentar. Eu chego e já identificam, né, quem eu sou, o que eu estou querendo por ali. Não é verdade? E quando a gente está sem uniforme? A gente tem, né, que chegar, dizer quem nós somos, etc. E a pergunta que eu gostaria de começar esse sermão hoje é isso: quem é você? Bom, e quando nós estamos vestidos de crente? Como nós podemos nos apresentar? Quem é você que pega um livro chamado Bíblia, veste uma roupinha bonitinha e vai num prédio ficar cantando louvores, ficar ouvindo algumas pregações? Quem é você? Bom, no mutirão de Natal, em alguns momentos a gente precisou de se apresentar, não é verdade? Porque a gente estava uniformizado, né? A gente estava com aquela roupinha bonitinha, mas eu percebi que em alguns momentos abordavam a gente: poxa, quem é você? Vocês são de qual igreja? Né? E eu concluí que podemos nos chamar de evangélicos. Isso leva a uma outra questão. O que é o evangelho? Evangélico é todo aquele que vive a partir do evangelho. Mas o que é o evangelho? Alguém sabe o que significa evangelho? Boas novas, uma boa notícia. E hoje eu gostaria de trazer essa boa notícia para você. Amém? Então, você vai sair aqui hoje com uma boa notícia. Quem já recebeu uma boa notícia? É muito bom, né? Receber uma notícia boa, uma boa nova. A gente às vezes está esperando uma resposta e vem aquela notícia boa. É muito bom, né? A gente fica sempre alegre. E hoje eu gostaria de contar essa boa notícia para que o seu ano de 2025 começasse com essa boa notícia. Tá bom? Bom, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 15, 11. Quem estiver com a Bíblia no celular, você através do YouTube também pode nos acompanhar. Lucas 15, verso 11. Bom, esse livro, a Bíblia, ela não é um livro de regras, né? Ela não é um livro onde nós podemos ler e começar imediatamente a agradar a Deus. Não acontece dessa forma. E 60% desse livro são narrativas, né? Jesus contando histórias, e muitas vezes através de parábolas, e que possamos meditar ou aprender uma lição, né? Com essa história. E aqui em Lucas 15, 11, Jesus contou a parábola do filho pródigo. Mas hoje eu gostaria de mudar um pouquinho essa frase. Hoje vai ser a parábola dos 2 filhos perdidos. Tá bom? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para o seu campo guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das
alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, mas já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correu, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe dele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos. Vamos parar um pouquinho aqui. Bom, pode baixar um pouquinho? Bom, Jesus, ele aqui estava falando de duas pessoas diferentes, hoje em dia. Essa primeira pessoa que Jesus estava falando, se referindo, é um filho que desejou pegar parte da herança dele e viver. E o que há de mal nisso? Vocês sabem, quando a Sofia deve saber com muita propriedade, quando a pessoa recebe a herança. Em que momento da vida a pessoa recebe a herança? Quando o pai morre, né? Isso aí eu acho que é, assim, eu não sei se existe outra forma de receber, mas a forma, não existe, pronto. Já falamos aqui com a pessoa que tem propriedade para falar. Não existe outra forma de receber a herança a não ser o pai morrendo. E o filho mais novo, o que ele disse? Pai, eu quero que você morra para que eu pegue a herança. Olha só que forte. E Jesus está dizendo que ainda hoje tem pessoas que matam Deus, matam Jesus na sua mente para viver como deseja. E só que tem um detalhe. Toda a herança longe do Pai acaba. Tudo que nós vivemos longe do Pai não prospera. E aí o que aconteceu com aquele filho? Eu imagino que ele foi com uma boa quantia, tinha pessoas em volta dele, ele estava bem de vida, mas no decorrer foi acontecendo o quê? Ele foi perdendo tudo. Então a primeira mensagem que eu gostaria de deixar no seu coração é que tudo longe do Pai acaba. Então não adianta nós querermos nos afastar de Deus, não querer mais as regras da casa, não queremos mais os ensinamentos do Pai, porque tudo isso longe dele vai acabar. Bom, a palavra que define esse tipo de pessoa e que definiu o filho mais novo é liberdade. Ele queria viver sem regras, não é verdade? E aí, quando ele começou a querer viver sem regras, longe do Pai, ele começou a perder tudo, e um momento ele tinha tudo, e no outro dia ele já não tinha mais nada, e começou a ter que correr atrás, não é verdade? Correr atrás do prejuízo. E aí o que ele fez? Vou arrumar um trabalho. Não vou lá na casa do pai, não. Eu acho que naquele primeiro momento ele falou assim, eu não vou voltar atrás. Eu vou arrumar um trabalho e vou me virar. E aí ele foi e arrumou um trabalho. Aí ele estava trabalhando lá, falou, pô, moço, tem como você me dar um trabalho? Tem sim, vai lá cuidar dos meus porcos. Só que ele ainda com fome, né? Quando a gente arruma um trabalho, a gente não recebe o salário de primeiro, né? Então ele tinha que ralar, então eu imaginei que ele ralou com fome ali, né? E ele desejava comer ali a comida dos porcos, que era onde ele estava trabalhando. Aí ele falou assim, não é possível, cara, eu tenho um pai. Bom, um detalhe, eu imagino que no meio do caminho disso tudo, se alguém perguntasse para ele assim, você tem pai? Ele falaria, tenho. Eu tenho um pai, meu pai mora em tal lugar. Muitas pessoas hoje fazem isso, né? Você conhece Deus? Conheço, conheço Deus, mas vive como se Deus não existisse.
Mesma coisa aquele menino. Aquele menino estava vivendo como se o pai não existisse. Mas deu, né, uma luz na mente dele. Ele falou assim, olha só, eu vou tomar coragem. Eu imagino que não deve ter sido de primeira, porque reconhecer que estamos errados não é fácil, não é verdade? Mas eu imagino que ele foi alimentando na mente dele aquela esperança e aquela vontade de voltar para o pai e tomou a coragem. Falou assim, olha, eu vou lá no meu pai. Mesmo eu tendo errado, mesmo eu tendo pecado contra ele, pecado contra o céu, eu queria que meu pai morresse, mas eu vou voltar atrás. E aí ele foi, tomou a coragem e foi voltar. E ele deve ter ido naquele caminho ensaiando, né, aquele discurso. Chegou lá e falou assim, pai, seguinte, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, eu sabia o que era para fazer e eu fiz tudo ao contrário. Mas hoje eu estou aqui para te pedir um emprego. Olha só, um detalhe muito importante. O filho não foi para a casa do pai por causa do pai. Ele foi por causa de comida e de emprego. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje, mas eu sei que tem um Deus aqui te esperando, de braços abertos. E o que aconteceu? Aquele pai repreendeu o filho? Não. O que aconteceu? Correu para cima, abraçou e mandou trazer um anel, mandou trazer roupa nova e sandália. E eu não sei de onde você está vindo, eu não sei o que te trouxe aqui, mas Deus está aqui hoje, te vestindo com roupas novas, te colocando um anel e te colocando uma nova sandália. Amém? Então, se tudo o que nós ouvimos aqui hoje foi esquecido, eu gostaria que você fosse para casa com isso na mente, decorado, para o ano de 2025. Deus te vestiu com roupas novas. Amém? Não só vestiu com roupas novas, Ele está alegre de você estar aqui hoje. Ele está festejando porque o filho está na casa. E aquele pai mandou dar uma festa. Aquele pai mandou matar o cabrito, o melhor cabrito, o cabrito cevado, né, que fala. Isso. Então, ele deu uma festa enorme porque o filho voltou. E nesse momento, entra em cena o filho mais velho. O filho mais velho chegou, ele estava fazendo o que ele fazia de melhor, que era trabalhando. E ele estava lá trabalhando e ele ouviu uma música, ouviu um movimento ali. E ele perguntou a um dos servos, o que está acontecendo aí? Aí o servo falou, então, o seu irmão voltou, seu pai deu uma festa, né? E está lá, matou um cabrito lá, um dos melhores, tá? Não estou querendo te causar inveja, não. Falou, irmão, está na Bíblia. E aí aquele irmão, ao invés de se alegrar, fechou a cara. Falou, não é possível. Ele deve ter pensado, não é possível, eu estou aqui ralando, trabalhando. O infeliz meu irmão pediu tudo que queria, gastou e voltou. Ele tem coragem mesmo, né? E, na verdade, Jesus está falando do segundo tipo de pessoa. A primeira palavra para o irmão mais novo, a palavra para o primeiro irmão é liberdade. E a palavra para esse tipo de pessoa, que é o segundo irmão, é moralidade. Ele vestia uma roupinha de acordo com o que o pai queria, ele trabalhava de acordo com o que o pai queria, ele vivia na casa do pai, ele não saía de perto do pai, mas ele ainda assim não amava o pai. E é esse tipo de pessoa que existe hoje. Aquela pessoa que vem à igreja, acha que vestir uma roupinha bonita, aprender as músicas, estudar a lição, mas ainda assim não está de acordo com o que o pai queria. Esse é o segundo tipo de pessoa que Jesus está falando. Talvez seja você hoje, eu não sei. Eu não sei se é alguém que está assistindo esse vídeo pelo YouTube. Eu não conheço o seu coração. E eu
se nós pegássemos esses dois irmãos, colocasse aqui hoje, né? Um aqui e um desse lado, talvez eles nem se falassem, tá bom? E um estaria bem arrumado, chegava na hora, no horário, tá? E sabia todos os hinos, e outro todo vestido diferente, do jeito que ele queria, porque a palavra que ele gostava era liberdade. Eu não, talvez, e aquele irmão talvez nem se falava, porque você vê que é um ponto muito interessante, que ele fala, agora a gente vai continuar lendo aqui, né? Foi o 24, o verso, Lucas 15, 24. Desculpa, 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximou-se da casa e ouviu uma música e danças. E chamou um dos criados e perguntou, o que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos eu te sirvo e jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse filho, que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e ele foi achado. Bom, por fora, esses dois irmãos, eles eram diferentes. Um queria liberdade e teve coragem de falar com o pai, olha só, me dá minhas coisas que eu vou embora. O outro usou a moralidade, que era fazer a vontade do pai para achar que tinha o direito de botar o dedo na cara do pai e pedir um cabrito. Mas por dentro, eles estavam cometendo o mesmo pecado, era a mesma raiz. Eles só acharam duas formas diferentes de colocar a mão nas coisas do pai. A Bíblia fala sobre os pecados e o pecado. São duas coisas diferentes. O que são os pecados? Não matar, não roubar, não mentir, não adulterar. Esses são os pecados. E existe a base disso tudo. Qual é o pecado que leva aos pecados? Alguém sabe? O pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. E aqueles irmãos, mesmo por fora, estando diferente, um todo certinho, trabalhando todos os dias, fazendo a vontade do Pai, por dentro ele não amava o Pai sobre todas as coisas. Ele amava as coisas do Pai. E por que existe esse problema de não amar a Deus sobre todas as coisas? Aí tem um problema gigante, porque a partir do momento que não amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos dar um jeito de colocar alguém em primeiro lugar, ou alguma coisa. E qual é o problema de colocar alguém ou alguma coisa em primeiro lugar? Bom, eu vou exemplificar aqui. Se a gente colocasse o dinheiro em primeiro lugar da nossa vida, como se fosse o nosso Deus, vocês já perceberam que o dinheiro é muito volátil? Na época lá de 2009, o dólar estava valendo R$1, R$1,90, por aí. Então, se você tinha $1.000, você tinha aí seus R$1.000, R$1.900. Hoje, está valendo 6,20.
não é? Então, se a gente colocar o dinheiro em primeiro lugar, nós vamos nos frustrar, porque uma hora está valendo nada, uma hora está valendo muito, e nós vamos querer que aquilo dê sentido à nossa vida. Por que não podemos colocar, deixa eu ver, o casamento? A nosso esposo em primeiro lugar. Porque nós vamos querer que o nosso cônjuge dê sentido à nossa vida. E ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Por quê? Porque a Amanda, por exemplo, se eu colocar a Amanda em primeiro lugar, o que vai acontecer? A minha vida vai virar um inferno. Porque eu vou querer que a Amanda dê sentido à minha vida. Mas tem hora que a Amanda acorda de mau humor, tem hora que a Amanda não me atende de primeira, tem hora que ela demora a me responder por algum motivo, tem hora que a Amanda está de TPM. Ainda tem isso, irmãs. É verdade. E aí, se eu colocar a Amanda em primeiro lugar na minha vida, eu não vou conseguir. Eu estou perdido. Então, o problema de colocar as coisas na frente e acima do Pai é esse. Só o Pai consegue suprir e dar sentido à nossa vida. Eu não sei quem é você hoje. Talvez nós conhecemos o nome da maioria aqui, um com o outro, mas eu não consigo ver dentro do seu coração. Só Deus, não é verdade? E é por isso que você está aqui hoje, porque tem um Pai que consegue suprir as suas necessidades. Porque tem um Pai aqui de braços abertos, que veio correndo para ver se você estava chegando ali, na Santa Clara. Amém? E que o seu 2025 seja com o Pai em primeiro lugar na sua vida. Que você vá para casa hoje com essa mensagem no seu coração, de que não importa o fundo do poço que você chegou, o Pai te vestiu, te colocou anel e te calçou com roupas novas. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração?